Marco Rubio, secretário de Estado de Donald Trump, acaba de emitir um relatório bomba contra o governo de Lula, o governo brasileiro. E após isso, o governo Lula acabou de bloquear e interromper, cancelar o visto de 2 diplomatas norte-americanos. Isso é seríssimo, porque agora o Lula acabou de comprar uma briga com o governo de Donald Trump. Mais uma briga. Na verdade, ele está dobrando a aposta. Pessoal, parece que o Lula quer ganhar a coisa na força, na marra, e diz respeito à disputa com Flávio Bolsonaro este ano. Daqui a pouco tempo já vai acontecer as eleições no Brasil e agora o Marco Rubio acabou de emitir esse relatório. O Lula não gostou nada, travou o visto dos diplomatas americanos e agora vai começar uma grande disputa, uma guerra aí entre os dois governos. Isso não vai acabar bem. Tudo isso porque o Lula quer se reeleger. Nós vamos mostrar aqui agora o que está acontecendo direto dos Estados Unidos. Olha só, pessoal, o que o Lula está caçando, tudo isso para perdurar e continuar no poder. Enquanto isso, as pesquisas mostram Flávio Bolsonaro crescendo. Confira aí agora essa matéria, dá um like neste vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa que nós vamos continuar cobrindo esse assunto aqui. O clima esquentou e a coisa ficou séria. Confira. O Donald Trump enviou uma dupla. Donald Trump enviou dupla direto do Departamento de Estado, lá dos Estados Unidos, para investigar possíveis fragilidades no sistema de caixinhas brancas brasileiras. Ou seja, o objetivo do Donald Trump foi enviar pessoas para investigar possíveis fragilidades nas urnas eletrônicas. Esse foi o objetivo do envio do Donald Trump agora. Só que parece que o negócio deu uma azedada ali. Teve gente que não gostou, e quem não gostou foi o Lula. Que o Lula mandou um recado para o Trump. Primeiro, eu vou trazer a matéria para vocês da Metrópolis, falando sobre esse envio, né, para que vocês não fiquem, olha, mas o Sandro tá falando coisa aí que não pode, proibida, né, os dogmas das eleições brasileiras. Não sou eu, é o Metrópolis que está falando para vocês, observem. Dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? Inclusive, salientar uma reportagem que foi divulgada hoje pelo Washington Post, que chamou muita atenção, de que o Departamento de Estado estaria prestes a enviar 2 representantes aqui para o Brasil, e o papel deles seria tentar ali, de alguma forma, questionar o nosso sistema eleitoral. Então, uma reportagem de hoje do Washington Post. O Washington Post ouviu o Departamento de Estado, que confirmou a viagem desses 2 representantes, mas não comentou nada sobre o sistema eleitoral. E o governo brasileiro disse ao Washington Post que eles avaliam até barrar a entrada desses 2 diplomatas norte-americanos se a intenção deles no Brasil for essa mesma. Então, aparentemente, aí alguns desdobramentos da política externa aí entre Brasil e Estados Unidos devem acontecer e deve ser mais uma crise das várias crises que já aconteceram entre esses 2 países, né, Natália? É isso. Pois é. Veja, os Estados Unidos falou, olha, nós vamos enviar 2 enviados para testar se está tudo ok aí nas eleições, no resultado de vocês, está tudo ok, a gente vai mandar enviados. Aí é que o negócio azedou, porque o Lula ameaçou rejeitar os vistos, não permitir que esses 2 diplomatas americanos venham para o Brasil. Já parou para pensar o tamanho desse problemão, né, que seria? Agora, qual que é o grande ponto aqui? Quem não deve, não teme, né? É meio estranho, se você for parar para pensar, é meio estranho você não deve, para que você vai impedir? Não, pode vir. Vem cá e ateste e confirme que aqui tá tudo ok, né? É só confirmar, né? Você acredita no resultado? Então, autoriza. Só que o Lula não gostou nada. E aí o Lula mandou um recadinho pro Trump. Dá uma olhada. Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês,
Vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço. Eu vou dizer uma coisa que eu trago do berço. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida, ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping, a gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço, aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio. O Brasil quer amor. O Brasil não quer fazer futrica. O Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente. E é isso que a gente vai garantir. E por isso, pode ter certeza, esse jovem de 80 anos que está falando com vocês vai ganhar as eleições outra vez em 2026. Que discurso perigoso esse do Lula. Conhecendo o que é o Lula, né, o histórico do Lula e a sanha que o Lula chegou agora por tudo ou nada. É a última dele, e se vai destruir, não vai destruir o Brasil, ele tá pouco se lixando, até porque ele já tá destruindo o Brasil. Esse discurso dele me preocupou, mas me preocupou muito, muito. E aí, a grande questão agora é, o mundo já tá observando, já tá vendo que o Lula é. Lula impede guerra contra Trump, negou os vistos dos enviados dos Estados Unidos ao Brasil. Sim, ele acaba de causar um conflito diplomático gigantesco, né, negando o visto dos dois enviados do Donald Trump aqui para o Brasil. E aí, para que vocês possam acompanhar agora, matéria da CNN. O Itamaraty negou pedidos de visto a 2 funcionários do governo de Donald Trump que viriam ao Brasil. Vocês viram a gente falando da reação do Lula mais cedo na convenção do PT em São Paulo sobre não ter ninguém de fora se metendo nas eleições do Brasil? Era uma referência a essa informação, que foi publicada originalmente pelo The Washington Post. Segundo o jornal americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha planos de enviar a comitiva para levantar questionamentos sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Quem traz detalhes sobre esse assunto ao vivo, Duda Cambraia. Duda, conexão com o que disse Flávio Bolsonaro na terça-feira em conversa com embaixadores, quando colocou em xeque a lisura das urnas, né, fazendo uma comparação com o sistema utilizado pela Venezuela. Uma série de episódios essa semana, então, que diz respeito à confiabilidade das urnas brasileiras e que integrantes do governo Lula veem como, não como uma coincidência, mas como uma integração de todos esses fatos. Começando, então, na terça-feira, quando Flávio Bolsonaro, em uma reunião com embaixadores externos, estrangeiros, questionou o resultado das eleições venezuelanas, dizendo, então, que a empresa que atua na Venezuela, que também usa urnas eletrônicas, atuaria no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu essa informação, são empresas diferentes. E aí, 2 dias depois, Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado federal que mora nos Estados Unidos, também fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais questionando a confiabilidade das urnas, e agora a gente vê o Itamaraty negando esses 2 vistos para funcionários do Departamento de Estado norte-americano. Tainá? E, afinal, vamos ser sinceros, a gente viu o que aconteceu na Venezuela, como tá parecido, como tá se repetindo agora, né? Como tá se repetindo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui, no Instagram aqui, ó. Foi publicado pelo Borgo Eduardo. Está ficando muito interessante. O governo Lula negou vistos para 2 funcionários do Departamento de Estado americano que viriam para o Brasil fazer uma análise sobre as eleições, as urnas, enfim. Por que o governo comunista, o governo Lula, negou os vistos? Se não tem problema, se o sistema do Brasil e do Butão são invioláveis, se não tem problema nenhum
Era só receber esses funcionários do Departamento de Estado americano e mostrar ali, olha, tá aqui, ó, não tem problema nenhum. Tá ficando interessante. Corremos um sério risco do governo americano não reconhecer a legitimidade do processo eleitoral brasileiro, assim como já aconteceu em outros países. E assim, o governo comunista ficará cada vez mais isolado. Vamos ver como os americanos irão interpretar. E antes que você, idiota, venha questionar a soberania do governo brasileiro, do país, do Brasil, os Estados Unidos não é obrigado a negociar, a transacionar com países que não têm uma democracia plena, auditável, legítima. Essa narrativa da imprensa do soldo, da imprensa comprada com dinheiro público, não cola em outros países. Isso cola para os idiotas e para quem depende de dinheiro público, muitas vezes desviados do povo brasileiro, assistindo de camarote tudo isso. Eu vou ser sincero com vocês. Pelo andar da carruagem, tudo está indicando, e aqui eu não estou falando que o Flávio é ruim, mas tudo está indicando que o Lula quer ganhar essa eleição, se é que você me entende. E o Trump não vai nem de longe aceitar. Então, estamos com uma chance muito grande de ver exatamente o mesmo caminho da Venezuela. Veja que o Brasil e Estados Unidos parece muito, né, o ponto de partida dos dois países, né? Veja o que aconteceu lá nos Estados Unidos, a derrota do Trump, e ele questionou o resultado. Aqui em 2022, ainda sobre o governo Biden, a derrota do Bolsonaro. Tentaram prender o Trump, não conseguiram. Aqui no Brasil, conseguiram prender o Bolsonaro. Agora, aconteceu o Capitólio lá, aconteceu o 8 de janeiro, tudo muito, muito semelhante, tudo muito parecido. Partiram para cima das pessoas que foram no Capitólio, assim como partiram para cima das pessoas aqui do 8 de janeiro. Tudo muito semelhante, tudo muito parecido. Também está parecido com a Venezuela. Venezuela, eleições, os principais opositores ou inelegíveis, perseguidos, um questionamento muito alto do resultado lá na Venezuela. Trump já levantou esses argumentos contra a Venezuela e agora falou, não, eu quero ir aí atestar, antes de falar qualquer coisa, que no Brasil nada como isso vai acontecer. E o Lula nega os vistos a esses dois diplomatas, né? Logo depois, porque no finalzinho da semana passada, o Marco Rubio emitiu um relatório onde diz que o Brasil tem vínculos grandes com o terrorismo de Cuba. Escuta o trecho desse vídeo. A casa do Lula caiu. Marco Rubio acaba de divulgar um relatório com 100 páginas que revela a interferência política do regime cubano e cita o Brasil. Eu já dei uma lida no documento e eu vou te mostrar o que se sabe até agora. Já prepara o café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você esteja sempre por dentro do esgoto que é a política brasileira, com todo respeito ao esgoto, é claro. Cuba está com as suas horas contadas para ser invadida pelos Estados Unidos e eu já fiz essa previsão aqui com vocês. E esses dias eu trouxe a informação de uma campanha que o governo Trump iniciou para esmagar aquilo que eles mesmos chamam de esquerda terror. E hoje, Marco Rubio simplesmente divulgou esse relatório aqui, que você pode baixar e ler na sua casa. Por mais de 6 décadas, o regime cubano tem sido o principal patrocinador do radicalismo de esquerda do terceiro mundo nos Estados Unidos. Isso aqui aconteceu na quinta-feira, se eu não me engano, hein? O Departamento de Estado está expondo toda a história da espionagem e subversão cubanas em nosso país. O povo americano merece saber. Isso aqui, meu irmão, nada mais é do que um preparo para a invasão de Cuba, que eu acredito estar muito próximo de acontecer. Marque minhas palavras. O pior é que o Brasil foi citado algumas vezes nesse documento. E eu quero ler para vocês aqui parte desse documento que o Brasil é citado. Carlos Marighella foi o fundador de um grupo militante comunista que realizou uma série de ataques terror de grande repercussão. Assassin, PZ e sequestros em todo o Brasil, meu Deus. Incluindo o sequestro dos embaixadores da Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos em 1969 e 1970, respectivamente. O Marighella exerceu grande influência sobre diversos grupos terror marxistas, leninistas e defendia uma abordagem de violência extrema para a revolução, preconizando que todo guerrilheiro urbano tenha sempre em mente que só poderá manter sua existência se for capaz de matar policiais e aqueles dedicados à repressão. Interessante a gente lembrar que Dilma Rousseff foi presa em 1970 por cometer crimes
junto a organizações armadas clandestinas. Outra coisa que é interessante a gente lembrar é que Lula financiou esse regime de Cuba com tal programa Mais Médicos, usou o fundo do BNDES com empréstimos de bilhões de dólares, ajudou a infraestrutura do porto de Mariel. Hoje, mais um aliado de Lula, Daniel Ortega, anunciou oficialmente o golpe de Estado na Nicarágua. Será que o Lula vai falar alguma coisa disso aqui? Será que o Xandão vai falar alguma coisa disso aqui? Gilmar Mendes, será que eles vão falar desse golpe que está acontecendo aqui na Nicarágua, irmão? Os Estados Unidos já deixaram claro que querem o fim do Foro de São Paulo e não vão parar. O governo de Donald Trump concedeu hoje green card a Eduardo Bolsonaro. A autorização garante ao ex-deputado federal a residência permanente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, permitindo que ele permaneça legalmente o quanto quiser no país. Enquanto o regime persegue, os Estados Unidos recebe de braços abertos e protege. Quer o fim do Foro de São Paulo? Compartilhe esse vídeo. Achei curiosa essa manchete aqui, né? Eu falei, pô, que diabo é isso? TSE barra observador internacional sem convite para eleições. Que diabo quer dizer isso? Porque não faz sentido isso daqui, tá? Se uma pessoa do exterior vem aqui para o Brasil durante as eleições para observar como é que a eleição está acontecendo, ela tem o direito de fazer isso. Ela entra no Brasil e fica olhando no Jornal Nacional como é que está acontecendo. Pode andar na rua, ver as pessoas votando, coisa. Então não tem nada que impeça isso, não tem nenhuma lei que proíba isso. Por outro lado, para você acompanhar as eleições com um observador internacional dentro do TSE, você já precisava de convite, sempre precisou, né? Qualquer um que vai chegar lá no TSE, oi, sou observador internacional, toque, 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 deixa eu entrar aí para acompanhar as coisas aí dentro do TSE. Não pode, você tem que ter o convite para entrar lá, né? Então, que estranho isso, por que TSE barra observador internacional sem convite para eleições? Que diabo, por que estão falando isso daqui, né? Agora a gente descobre, olha só isso daqui, ó. Governo Trump pretende enviar funcionários ao Brasil, observadores internacionais, para questionar o processo eleitoral, diz jornal. Itamaraty nega visto. Não vou deixar, não pode nem entrar no Brasil para acompanhar as eleições, que é a gente que faz as eleições. Olha só, eu, sinceramente, o Itamaraty negar visto é um absurdo isso daí. Porque o pessoal vai vir aqui para ver como é que estão as eleições, o que tem de mais, né? E se não tem nada a esconder no TSE, qual que é o problema? Né? Mostra as eleições aí. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não vi nenhuma fraude em 2022. No entanto, eu acho que é direito da população mesmo questionar, tem que questionar a porra toda, não tem esse negócio não, né? Então tá o pessoal preocupadíssimo com isso aqui. Essa é a explicação aqui. Segundo o jornal americano, a delegação do Departamento de Estado será composta por fulano de tal e Beltrano de tal. Eu não sei quem são as pessoas, tá? O Itamaraty confirmou ao Globo, você sabe, que negou o visto dos dois diplomatas. Ou seja, mais um absurdo, mais uma agressão ao governo Trump. E depois o Lula quer convencer de que não, que tá tudo bem, que é tudo normal. O governo Lula negou visto a observadores internacionais às eleições. Isso é extremamente preocupante se o Lula pretende que essa eleição seja reconhecida no mundo todo, né? Ele só quer os observadores convidados. Ué, que negócio é esse? Observador tem que ser observador, tem que ser isento. O observador convidado do Lula lá, que é amiguinho do Lula, isso não é isento, pô, né? Então é por isso que, olha só, a diretora do TSE não vê maior interesse dos Estados Unidos na eleição de 2020. Não tem nada demais, não. Isso aqui não teve nada. O Trump está fazendo uma observação internacional, que sempre fez e coisa e tal. Registro de observadores externos segue o fluxo de rotina. Aí o Lula resolveu criar caso com o Trump. Ele resolveu proibir os observadores internacionais do Trump para, né, dizer que não, que criar caso com o Trump, não, que o Trump está querendo interferir, está querendo questionar. Ô Lula, como é que você sabe que o Trump vai questionar as eleições, vai questionar o processo? Ele vai fazer observação. Observação é isso. Entenderam a parada? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Então tá aqui, ó. Exclusivo, TSE barra observador internacional sem convite para as eleições. Mas aí que tá coisa estranha, porque geralmente os observadores internacionais, eles se cadastram no TSE. Tem um convite, tem um processo ali, né? Para ele entrar no TSE, não é? Você não pode bater na porta lá e entrar. O que está acontecendo aqui é pior do que isso. O que está acontecendo aqui é o governo Lula está barrando observadores internacionais das eleições brasileiras. Não é internacional sem convite. Que porra de convite é essa? Observador internacional, cara. É um cara de fora, que representa um governo, que vem ver se a eleição está tudo correto. Ah, mas vem para questionar. Ué, você não sabe, ué? Questionou alguma coisa já? Não, ele vem para acompanhar, para fazer a observação das eleições, né, para ver se está tudo correndo direitinho. Se estiver tudo correndo direitinho, como aconteceu em 2022, não tem por que ele falar nada, né? Aqui, ó, a matéria saiu aqui no Washington Post. Aqui, ó. Brasil nega visto para 2 oficiais americanos que iriam
segundo o Washington Post, questionaram o sistema eleitoral. Não, eram observadores internacionais. Observadores internacionais vão para acompanhar as eleições. Eles vão lá para acompanhar a eleição. Como é que eles sabem que iriam impugnar o sistema eleitoral? Que lógica é essa? O que eles iam alegar no final das contas? Isso não tem lógica nenhuma. Isso aqui claramente é o Lula querendo criar caso com o Trump mais uma vez, querendo criar confusão mais uma vez. Ou talvez planejando realmente interferir nas eleições brasileiras. O Lula pode estar tentando esse negócio realmente, né? Aqui, ó, a delegação americana planejava uma visita à capital brasileira e segundo está dizendo o Washington Post, que a fonte dele são 2 oficiais brasileiros que estão nos Estados Unidos, que disseram isso, é o pessoal do Lula falando isso, e ia colocar dúvidas sobre a integridade do sistema de votação antes da eleição nesse outubro. Que vantagem traria isso para o Flávio? Eu já falei para vocês, questionar a urna eletrônica não ajuda o Flávio em nada. Isso daqui, o Lula está inventando essa história, que os caras eram observadores internacionais que viriam para acompanhar as eleições e, no entanto, o Lula está dizendo que eles iriam interferir, que eles iriam questionar as integridades. Ô Lula, os observadores internacionais só questionam se eles encontrarem alguma coisa errada mesmo. Se tiver alguma coisa errada, eles vão apontar, ó, isso aqui está errado. Isso aqui não é uma coisa boa não, tá? Isso aqui é uma coisa ruim, né? Aqui, ó, Brasil negou visto para 2 oficiais sêniores do Departamento de Estado que a administração Trump planejava enviar para o Brasil para uma missão para colocar dúvida na integridade do sistema eleitoral brasileiro. Aqui, ó, não tem lógica isso, bicho, não tem nenhuma lógica isso daqui, né? Aqui, ó, não está claro como que eles planejavam fazer isso, o que eles iam fazer para impugnar um sistema que é visto como um bom sistema na América do Sul e que retorna resultados em poucas horas, né, do pessoal fazer a votação lá no final das contas. Pois é, eles só poderiam fazer isso se eles realmente encontrassem problemas na eleição brasileira, né? Como observador internacional deve fazer. Um observador internacional é uma pessoa que vai lá e observa para ver se tem problema, né? Se não tiver problema nenhum, ele fala, ok, foi legal, bacana, é isso daí, né? Só que agora não pode. Aqui, ó, o Washington Post disse nesse sábado, os representantes do Trump devem deixar os Estados Unidos rumo ao Brasil nos próximos dias. Segundo o jornal americano, a delegação do Departamento de Estado, não sei o que lá, as informações sobre a viagem da dupla foram confirmadas ao Washington Post por 4 autoridades brasileiras e americanas não identificadas. Adivinha se a gente da esquerda ou da direita? É lógico que é a galera ligada ao governo Lula, né? O Itamaraty confirmou ao Globo nesse sábado que negou o visto dos 2 diplomatas. Não pode, né? A negativa teria sido realizada ainda na sexta-feira, antes da publicação da reportagem do Washington Post. O jornal americano do Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que o Barnes e Sampson, que são o nome dos 2 caras que viriam, mas não deu detalhes quanto ao propósito da visita. Aqui, ó. É lógico que eles sabiam, porque isso aqui, ó, o TSE barra Observador Internacional sem convite para as eleições. Eles já estavam de má intenção desde o início, eles já estavam querendo proibir observadores internacionais na eleição. Só os convidados, só a galera amiga. Quem que vão ser os observadores internacionais? Vai ser o pessoal da esquerda europeia, vai ser o pessoal da esquerda americana, não da ONU, né, o pessoal de esquerda, o pessoal de países aliados do Brasil, países importantes como os Estados Unidos, mas que vem como observador internacional, que o Lula não gosta, que podem questionar alguma coisa, esses não podem, bicho, isso aí não pode não, né? Um absurdo. Isso aqui, cara, isso depõe contra a lisura da eleição brasileira, que eu falo para vocês. A visão que você tem é o contrário. Uma eleição tem que ser limpa. As pessoas criticarem uma eleição faz parte do processo. Esse negócio que começou com Alexandre de Moraes lá atrás, dizer que é proibido questionar a eleição. Questionar a urna eletrônica é golpe, não sei o que lá. Isso depõe contra as eleições. Lembra, eleição não é meramente contar voto. Eleição é um processo de pacificação social, que você convence as pessoas a seguir um líder novo que foi eleito naquilo ali. É para isso que serve a eleição. Deixa bater no órgão que faz a eleição, não tem problema. O órgão que faz a eleição está ali para isso mesmo, para garantir a pacificação. O que devia ter sido feito em 2022 foi o que foi feito em 2014. Abre-se um processo, manda para o TSE está aqui as dúvidas do candidato, responde aí. O TSE iria responder as dúvidas todas, porque não tem por que responder, tem uma equipe extremamente competente lá, que faz as avaliações todas, podem responder o questionário lá, as dúvidas que o pessoal teve, pronto, acabou. Não tem o que fazer. Ficar nesse negócio, não é proibido questionar. Aí que acontece? Você resolve o problema? Não. Aí você surge com mais a suspeita, porque aí o pessoal pensa, peraí, por que eu não posso questionar? É o mesmo caso aqui. Deixa, o Trump ia mandar observadores internacionais mal intencionados, que iriam criticar o processo, deixa ele mandar.
Eles não vão ter evidência nenhuma, não vão ter prova nenhuma, porque não vai ter fraude, né? Eu imagino que não vai ter fraude, né? Então, ou seja, vai ser mais um grupo de pessoas criticando a eleição brasileira sem absolutamente mudar nada no final das contas. Agora, como se proibiu essas pessoas de virem acompanhar o processo eleitoral brasileiro, você levanta duas suspeitas. Peraí, por que estão proibindo observadores internacionais? Por que estão proibindo esse pessoal dos Estados Unidos, os observadores americanos, de virem aqui? Tem alguma coisa errada? Estão planejando alguma coisa errada? Né? Ou seja, você cria o clima de desconfiança, você alimenta essa desconfiança com relação às eleições, ao invés de resolver o problema e pacificar o povo. Né? O resultado vai ser, o Flávio vai ganhar do mesmo jeito, o Lula vai ficar puto do mesmo jeito, e o Lula que vai querer questionar esse troço. Eles estão preparando para isso, pode ter certeza. Aqui, ó, Estados Unidos preparados para mandar enviados ao Brasil para questionar o sistema eleitoral. A Reuters e o Washington Post, vocês sabem, são folhetins comunistas, né? É o pessoal lá do Partido Comunista, lá da Internacional Socialista, que escreve essas porra. Só tem esquerdista nesses jornais. Mas, de novo, eles têm o direito de dar a sua opinião deles. O que não tinha o direito é o governo Lula se recusar a deixar os observadores internacionais entrar. Negaram no TSE e depois negaram o visto para as pessoas entrar no Brasil. Olha o absurdo que é isso, cara. Realmente um absurdo. Sendo que o pessoal disse que não tem problema nenhum, não vai ter nada. E não vai ter nada mesmo. Mesmo que, por hipótese, essas pessoas chegassem aqui no Brasil e questionassem o resultado da eleição, e daí? A população já está questionando, a população já está com dúvida nisso daí. A maneira de resolver a dúvida é o contrário, é pegar as dúvidas, fazer um processo, o TSE responder o processo e pronto, e dizer, não, olha, que avaliamos e mostramos aqui que não tem problema nenhum, como foi feito em 2014, diga-se de passagem, né? Então, esse é o absurdo aqui. Ó, tá? O governo Trump planeja enviar representantes do Brasil para questionar o sistema eleitoral. Não. Planeja enviar observadores internacionais para avaliar o sistema eleitoral brasileiro. Este é o ponto, evidentemente. Porque se for só para questionar, meu amigo, questiona lá dos Estados Unidos. Que negócio é esse? Por que você está aqui no Brasil para questionar? Repara como é que toda a coisa que foi montada para proibir observadores internacionais das eleições brasileiras. Eles proibiram os observadores internacionais que eles acham que não conseguem controlar. Os observadores internacionais da ONU, da esquerda europeia, da esquerda americana, o Lula chama eles ali num canto, é para salvar do fascismo, do nazismo, do não sei o que lá, e dá um dinheirinho para eles, porque é todo mundo corrupto, a esquerda é toda corrupta no mundo inteiro, e pronto, resolve o problema. Esses americanos, ele não ia conseguir fazer isso. Se tiver algum problema de verdade, os caras iriam apontar e falar, olha só, radiolão, que negócio é esse? Cadê o tempo compatível de propaganda no rádio para a direita em 2022? Isso foi um problema, isso foi um absurdo, isso foi um escândalo, isso foi um golpe. Isso aqui é outro golpe, tá? Estão proibindo observadores internacionais no Brasil. Esquece esse papo aqui que enviados que vão questionar o sistema eleitoral. Chama-se observador eleitoral internacional. E é uma prática comum em todas as democracias que o Brasil está quebrando. O Brasil está comprando mais uma briga com o Trump, o Brasil está comprando mais uma briga com todo o padrão de democracia do mundo. Deixa os caras virem questionarem. Eles não vão ter nada para fazer. Vão questionar com o quê? Qual é a prova que eles vão apresentar? Se não tiver nada errado, não vai ter prova, né? O Jair Bolsonaro, um dos motivos que ele ficou inelegível foi por ter encontrado e se reunido com embaixadores antes das eleições de 2022. Vocês se lembram? O outro motivo foi por ter subido no carro de som do pastor Silas Malafaia. Ou seja, dois motivos completamente assim, sem sentido. E o fato dele ter encontrado com os diplomatas, os embaixadores de outros países antes das eleições, foi justamente para poder esclarecer e deixar aberto como seria e o que estava acontecendo naquela época durante a campanha, onde a justiça brasileira estava pendendo para um lado. Então, o Jair Bolsonaro tentou alertar o mundo, mas não adiantou de nada. Teve eleição, Bolsonaro perdeu do mesmo jeito, perdeu. Foi preso, está preso até hoje e ficou por isso mesmo. Esperamos que isso não aconteça novamente com Flávio Bolsonaro este ano, porque já estão querendo barrar qualquer tipo de fiscalização ou acompanhamento
do processo eleitoral por parte dos outros países. Já está acontecendo isso da mesma forma que aconteceu lá atrás com o Jair Bolsonaro. E é por isso que eu quero te pedir, pessoal, para nos ajudar neste canal, para a gente continuar levando aqui essa voz. Nós vamos continuar cobrindo esse processo eleitoral. Se você está indignado e não aceita mais o que está acontecendo hoje no Brasil, se você também acredita que o Brasil pode ser melhor com um novo governo, se você acredita que o que nós falamos aqui realmente faz sentido, eu quero te pedir uma ajuda aqui embaixo. Eu vou deixar aqui um QR Code aqui embaixo, vou deixar também na descrição desse vídeo também uma chave Pix, se você puder nos ajudar. Para quê? Para a gente continuar esse trabalho. Esse trabalho aqui é um trabalho totalmente independente. Não recebemos dinheiro de governo, não recebemos dinheiro de grandes empresas, não temos patrocinadores multimilionários, não recebemos Lei Rouanet, nada disso. Então, estamos aqui diariamente fazendo um trabalho voluntário, quase tentando mostrar para o povo brasileiro a verdade, e muita gente ainda não enxergou. Então, se você puder nos ajudar, tem o Pix aqui embaixo, tem na descrição também. Qualquer valor é muito bem-vindo. Para quê? Para que isso? Para que a gente possa ter munição, pessoal. Se você olhar à esquerda, eles têm munição de sobra. Eu me lembro que nas eleições da Dilma contra o Aécio Neves foi gastado mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. E falam que na processo eleitoral último do Lula também foi gastado um caminhão de dinheiro. Tudo isso para convencer o povão de votar neles, para depois eles mesmos colocar imposto sobre o povo. Então, se você está indignado com esse tipo de situação, nos ajude a continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Porque nós não vamos parar, nós vamos continuar aqui mostrando aquilo que a mídia velha não mostra. Vamos ficando por aqui e até a próxima.